queria ministrar algo sobre a igreja, simplesmente liberar algo. Queridos, tem umas coisas que a gente, às vezes, eu preciso reconhecer o que está acontecendo aqui. E eu nunca vou achar normal um ajuntamento como esse, porque a gente vive num tempo de muita oposição às coisas de Deus, de muita oposição ao Evangelho. Isso só faz a gente ver Jesus mais claramente ainda, porque num tempo de tanta oposição, as pessoas não param de chegar. Eu não sei se você se lembra de como você era antes de conhecer Jesus, as coisas que você pensava a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito de igreja. Eu me lembro das coisas que eu pensava a respeito disso tudo. E eu ontem estava dentro de um carro com um amigo meu, e a gente conversando, eu falando para ele, cara, já imaginou se alguém chegasse para mim há uns 18 anos atrás, 20 anos atrás, e falasse, meu irmão, um dia você vai largar tudo, você vai virar crente, cara. Eu ia rir na cara dele, eu falava, mas nunca que isso vai acontecer. Até que Jesus começou a se mover, e Ele é irresistível. Amém? Isso só faz a gente ver Deus mais claramente. Sabe, às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, e a gente acha que simplesmente Deus não está nem aí. Quando, por exemplo, você já percebeu que no Brasil você não pode falar de nada que você ofende alguém. Qualquer coisa que você falar, alguém vai se ofender, cara. Você pregar a Bíblia, alguém vai se ofender. Então, assim, me desculpem, né? Mas só tem um tipo de gente que você pode falar mal à vontade no Brasil, é crente, cara. Você pode falar de crente, você pode falar o que você quiser, você pode esculhambar com a cruz, você pode apavorar o nome de Jesus, não pega nada, ninguém faz nada. E a impressão que dá é que isso é um sinal de que Deus não é real. Para mim, esse é um sinal do amor de Deus. Que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Amém? É engraçado porque as pessoas que zombam do Senhor, elas batem um recorde, elas fazem algo que nem o diabo faz. O diabo, quando chega na presença de Deus, ele ajoelha, ele estremece, ele sabe o poder que Deus tem. O diabo, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe o poder que ela tem. Agora muita gente desavisada apavora, achando que está vendo, não acontece nada porque Deus te ama, querido. Amém? Deus olha para você e fala, cara, você ainda não me conhece, no dia que você me conhecer. Eu me lembro que quando eu era maconheiro, eu já falei isso em alguns lugares, muita gente choca, eu fumava bagulho em página da Bíblia. Não porque eu falasse, vou apavorar a Bíblia, não, porque eu queria fumar maconha, qualquer coisa. Então eu achei uma Bíblia lá, que tinha um papel fininho, eu falei, vou fumar aqui. Tamanha era a minha loucura, tipo, eu não fazia a menor ideia do que aquela palavra representava, a menor ideia do que aquilo... E hoje em dia eu amo a minha Bíblia. Você vê aquilo, se Deus fosse um Deus irado, legalista, eu seria fulminado na hora. Eu ia fumar o bagulho e era eu que ia ser fumado. Mas às vezes a gente vê essa paciência de Deus e a gente acha que isso é sinal de um Deus que não existe. Que se Ele fosse, Ele faria alguma coisa. Sim, querido, Ele fez alguma coisa. Ele morreu no nosso lugar. Ele fez uma coisa que ninguém fez. Ele morreu por aqueles que o rejeitaram. Ele morreu por gente que nem tinha nascido ainda. Ele morreu por gente que, além de ainda não ter nascido, ele não tinha nem pecado, e que quando pecasse, soubesse que ele já tinha morrido e já tinha derramado o sangue dele para você ter o seu pecado perdoado. Meu Deus, que amor é esse? O amor de Deus nos constrange. A gente precisa discernir que a palavra não é nova, mas Deus renova a sua palavra pelo Espírito e pela unção que Ele libera. E a gente precisa discernir que Deus está liberando uma unção especial nesse tempo, que a mesma palavra, ela parece a coisa mais nova do mundo, parece que você nunca ouviu. Pelo menos eu saio da minha casa para a igreja e eu sei o que vai ser pregado, vai a Bíblia. Amém? Às vezes, não, eu quero sair de casa para ouvir uma coisa nova. Tipo o quê? Você quer que o cara pregue a Veja? Você quer que o cara pregue a Turma da Mônica? Não, ele vai pregar a Bíblia, cara. É a mesma que você tem em casa, é aquela que você vai ler pro resto da vida mesmo. Mas Deus sempre fala uma coisa nova. Por quê? Porque a unção renova todas as coisas. E o Espírito vivifica todas as coisas. Então eu oro para que o teu coração esteja aberto e você nessa noite ouça a mesma palavra, com o coração aberto para algo novo da parte de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, querido, em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim, palavras de Paulo: pois o amor de Cristo nos constrange,
Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de Deus na boca de Paulo tem um tremendo do poder, porque Paulo sabia do que ele estava falando. Amém? Eu admiro a pessoa de Paulo, porque ele conhecia muito bem as Escrituras, mas não conhecia a Deus. E a partir do momento em que ele conhece a Deus, tudo aquilo que ele conhecia das Escrituras tomou vida. Paulo tinha um entendimento fabuloso. Ele foi um instrumento poderosíssimo na mão do Senhor, porque ele conseguiu desenvolver assuntos teológicos extremamente complicados e mostrar que era Jesus em tudo isso. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, ele dá um testemunho das cartas de Paulo. Ele fala, porque o nosso irmão Paulo escreveu a respeito dessas coisas com a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, ele reconhece que o que Paulo recebeu, ele recebeu no Espírito, ele recebeu do céu. E Pedro ainda fala, depois desse versículo, ele fala, é verdade que algumas das coisas que ele fala são meio difíceis de entender. Tipo, Pedro reconhece, cara, Paulo fala de um jeito que, às vezes você tem que parar, ouvir de novo. Porque tudo aquilo que você recebe no Espírito, para decodificar isso e fazer a mente humana absorver, realmente deve ser muito complicado. Mas é simplesmente, eu acho lindo que quando uma revelação da parte de Deus acontece, aquilo que era meio sem forma, ele simplesmente toma forma. E você agora enxerga. A revelação te faz enxergar, amém? A revelação é quando Deus coloca luz sobre alguma coisa. Aquilo que parecia uma coisa sabe aquele negócio que você tropeçou a vida inteira no seu quarto escuro, você não sabia o que era, de repente você acende a luz e você fala, cara, era só um tênis. Antes parecia um monstro com cadarços, né? Tem coisas que são extremamente complicadas a partir do momento que você consegue visualizar e enxergar. E a palavra de Deus é assim, queridos. Muitas vezes a gente enxerga as coisas do Senhor tão complicadas e tão segundo a nossa mente, que quando você realmente, finalmente, por revelação, você enxerga aquilo tudo, você fala, cara, era bem mais simples do que eu imaginava. Porque agora você enxerga. É simplesmente isso. Tem um momento para a revelação de todas as coisas. Eu costumo dizer, é interessante a gente tocar nesse assunto, porque o reino de Deus ele é meio ao contrário das outras coisas. Você já percebeu, né? Se você quer aparecer, suma. Se você quer viver, morra. Se você quiser subir, se você quiser ser exaltado, se humilha. Amém? Então, você já percebeu que o reino de Deus, não dá para a gente basear as coisas de Deus, tentar explicar segundo a nossa referência. O problema de muitos de nós, sabe o que é? É que a gente não entende que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente acha que Deus foi feito à nossa imagem e semelhança. Então a gente coloca as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas limitações na pessoa de Deus e acha que Ele é assim como nós somos. Queridos, na verdade Ele nos fez a sua imagem e semelhança e a gente precisa conhecer a face dEle para que a gente saiba quem a gente verdadeiramente é. Amém? Partindo desse princípio que as coisas do reino parecem ser mais ao contrário, não é que são ao contrário, mas tem a sua forma de atuar. Você percebe que tudo nessa vida, tudo que você aprende nessa vida, você primeiro aprende para depois fazer. Você primeiro entra numa faculdade de medicina para que depois você seja médico, amém? A não ser que por uma voz profética diga, eis que tu és médico, e aí você vai para uma faculdade de medicina, mas o normal é você fazer a faculdade primeiro, passar no vestibular já não é fácil, para depois você ser um médico. Mesma coisa no direito, você vai para você ser um advogado. E o engraçado é que no reino de Deus, Ele te faz um filho de Deus primeiro. E depois você aprende, cara. Olha o que a Bíblia diz, pois se somos filhos da luz,
Andemos, pois, como filhos da luz. Amém? Ele não está dizendo, para que você seja um filho da luz, você deve andar como um filho da luz. Não, você já é, cara. E agora você vai ajustar a tua vida com a tua nova natureza. Amém? As coisas no reino de Deus parecem ser meio ao contrário. Você antes se prepara para depois fazer. No reino do Senhor, no nosso mundo, você se prepara para depois fazer. No reino do Senhor, Ele faz de você uma coisa nova. E agora você vai aprender a se mover nisso que você já é. Eu não sei quantos de vocês sentiram um desespero por santidade quando vocês tiveram um encontro com Deus. Mas um desespero daquele jeito, tipo assim, cara, eu não posso ficar desse jeito. De tipo, cara, eu preciso alinhar a minha vida com o Senhor. Eu não estou falando de gente que leva a Deus de qualquer forma. Eu estou falando para gente que realmente ama Jesus. Porque quem realmente ama Jesus, diante da pessoa dele, só de ler as Escrituras, muitas vezes você vai ler ela como se fosse um espelho. E você vai, uau, meu Deus do céu, meu Deus, como eu estou diferente. Ou tipo assim, cara, eu preciso me alinhar com esse negócio aqui. Dá um desespero por santidade. Eu vou te dizer, isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está em você. Isso é um sinal de que você não se conforma. E a Bíblia nos inspira, nos ensina, nos incentiva a não nos conformar com esse mundo, amém? Então, esse desconforto é muito do céu. O problema é você ficar totalmente confortável na natureza velha, sendo que você já é uma nova criatura. Tudo parece extremamente complicado no começo. E mais uma vez, a partir do princípio de que o reino de Deus é meio doido mesmo nesse sentido. Porque tudo que você aprende nessa vida, você começa do mais simples para o mais complicado. É ou não é? Matemática começa com mais 1, 2, mais 2, 3, mais 3, 4, mais 4. E você fala, poxa, onde é que esse cara quer chegar? Ó, complica depois. Aquela cruzinha fica de lado. 1 vezes 1, 1 vezes 2. Você fala, meu Deus, e agora? Endemoniou o negócio, não estou entendendo mais nada. Calma, você aprende o princípio de multiplicação, você fala, opa, agora estou começando a fluir. Tá ficando bom, tá ficando... Até que aparece o dividido, cara. E eu preciso te falar, o dividido até hoje para mim, ele é um mistério selado. Porque apareceu uma vírgula, eu lembro a primeira vez que eu fiz um negócio, apareceu uma vírgula, eu falei, a vírgula, apareceu, o que é vírgula? A vírgula é do português, o que essa vírgula está fazendo aqui? Sai daí, sai, e não volta mais. E a vírgula, nada dela sair. Tudo começa simples, vai complicando. Aí depois vem aquelas operações matemáticas. Daqui a pouco vai aparecer um monte de coisa que você nunca vai usar na vida, mas você precisa saber para passar no vestibular. Não é assim? Com tudo, começa simples e vai complicando. O reino de Deus é o contrário. Quando você pega a Bíblia para ler pela primeira vez, tudo é complicado. Você fala, cara, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Meu, isso daqui não faz o menor sentido. Você abre a Bíblia na louca, né? Tipo, eu lembro das primeiras, quem já fez isso, de pegar a Bíblia a primeira vez e prá! Abre na louca, tipo, não sei aonde ler, não sei de livro nenhum, vai em algum mistério, prá! Aí caem medidas do templo, porque a parede oriental era de não sei quantos côvados. O anjo tinha uma cana na mão para medir. Você fala, o quê? Não, outro que prá! Mas tudo faz um sentido, tudo tem um porquê, cara. É legal você ler a Bíblia perguntando para Deus o porquê daquilo. Sabe que teve uma experiência que eu tive esses dias, foi tão boba, mas foi tão legal, porque estava eu sozinho com ele ali. Eu estava lendo minha Bíblia, eu estava fazendo um devocional que era até no aplicativo, e a glória de fazer o devocional no aplicativo é você chegar naquela última parte escrito concluído. Aí você clica, você se sente crente, você fala, meu, concluído, concluí. Então eu religiosamente eu li a minha Bíblia no aplicativo, assim, esperando a hora do concluído. E eu estava lendo já, não sei quantas vezes, eu já tinha passado por aquilo ali, mas eu estava lendo um texto de Gênesis. E eu confesso para vocês, estava muito chato, cara. Estava muito chato porque era um capítulo que só falava nome complicado. Fulano viveu 384 anos e teve filhos e filhas, e o nome do seu filho era fulano de tal, o outro, e cada nome mais cabuloso que o outro. E o seu nome era tal, e aí fala o nome do filho. E o outro viveu 758 anos e teve filhos e filhas e não sei o que. Cara, o capítulo era comprido, era só isso, era só nome complicado, uma idade louca, um monte de filho, e eu não estava entendendo nada. Só que eu tinha que ler aquilo por causa do concluído. Então eu estava sofrendo ali naquela leitura.
E eu decidi parar um instante e perguntar para Deus. Eu falei: Senhor, por que isso está na Bíblia? Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está na Bíblia? E cara, foi tão lindo, como Ele é suave, como Ele é gentil, o Senhor. Porque Ele só me fez lembrar. Ele falou: você lembra do que estava nos capítulos anteriores? Eu falei: lembro. Ele disse: qual era o mandamento que eu dei para esse povo? Aí parece que iluminou o entendimento. Multiplicai-vos, encher a terra. Era um capítulo inteiro de Deus dando testemunho de que aquelas gerações foram obedecendo a sua palavra fielmente. Era só gente vivendo e botando filho no mundo, porque o mandamento era esse: encher a terra, multiplicar. Aí eu falei: obrigado, aleluia, deixa eu ler até o fim então agora. Uau, que nome lindo. Você começa a ver diferente, começa meio complicado. Como no mundo as coisas começam simples e vão complicando conforme a sua evolução, no reino de Deus começa tudo bem complicado. E conforme a sua evolução, vai ficando simples, cara. Não é que vai ficando aguado, não é que vai perdendo seu poder, muito pelo contrário. Por ficar mais simples, você enxerga melhor, e por enxergar melhor, você flui melhor em alinhamento com aquilo. E eu oro para que o teu coração esteja aberto, para que Deus faça isso na gente nessa noite, amém? Porque é constrangedor mesmo. O texto que Paulo deixou aqui para a gente está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, e logo todos morreram. A gente precisa enxergar a morte de Cristo e tentar fugir um pouquinho da nossa mente brasileira, dar um jeitinho, vou me dar bem. Porque se a gente fala um morreu por todos, logo todos morreram, significa: ele já morreu por mim, beleza, então estou de boa, né? Jesus já morreu por mim, glória a Deus. Só que olha o texto: um morreu por todos, logo todos morreram, cara. Um homem pisou na lua. Eu acho que pisou, né? Tem um monte de teoria da conspiração que fala que não pisou. Tá, deixa eu ser bobo, feliz. Eu acho que pisou. O homem está na lua, legal. Se um pisou na lua, homens pisam na lua. Se um pisou na lua, todos pisaram na lua. Amém? A humanidade pode pisar na lua, eu acho, tá? Se o Brasil pode tomar um ataque de 7-1 na Copa do Mundo, eu creio que a Argentina também pode. Brincadeira. Não desejo isso para ninguém. Traumático. Mas enfim, nós morremos com Cristo. No momento em que eu creio no sacrifício de Jesus, e eu entendo que Ele morreu pelos meus pecados, a minha vida pecadora morreu com Ele naquele lugar. Morreu, eu preciso aceitar isso. Meu irmão, você já conheceu gente tão ruim que você fala: cara, esse daí só matando? Quem já conheceu gente assim, que fala assim? Já se olhou no espelho? Pois é, querido, é verdade para você também. Momento de cura, amém, na igreja. Se você que acha que é bom, deixa eu te dar uma notícia, cara. Cara, tu é tão ruim que você precisa de Deus, cara. Você é tão ruim que você precisa que Ele te perdoe, você precisa dele o dia inteiro. Deixa eu te falar, a nossa diferença é que a gente já se tocou que a gente é ruim, por isso que a gente vem para a igreja. Amém? A gente está tão consciente que a gente precisa melhorar, que a gente fala: Senhor, faz um milagre em mim. Só um milagre para mudar esse negócio. E é só matando mesmo. É por isso que Ele morreu por nós e a gente morreu com Ele, porque só matando. Só matando. Sabe, eu conversava com o pastor Josimar dentro do carro. A gente, quando estava indo para a reunião dos homens, ele falando que ele gostava das minhas músicas no passado. Estou entregando o pastor aqui, né? Mas esse era antes de Cristo. E eu estava falando para ele esses dias, eu não consigo lembrar de uma música inteira daquela época, mas esses dias eu lembrei de um trecho de uma música, eu não vou falar o nome e nem vou falar que trecho também, mas eu estava pensando, falei: meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de escrever um negócio desse, cara? Falei: devia estar louco, completamente louco. Eu olho, parece que não era eu. E não era. Era outro que morreu. É louco isso. Morreu com Cristo, cara. Morreu com Cristo. Tipo, uau, Rodolfo, como você melhorou? Não, eu não melhorei. Eu morri, nasci de novo, Ele fez outra coisa de mim. Não se trata de melhorar uma coisa que não presta. Se trata de deixar o que não presta morrer de uma vez e fazer uma coisa nova em cima. Foi isso que Jesus fez.
Então, assim, entenda. Agora, o engraçado é que a gente quer melhorar, cara. E esse pensamento limitado do quero melhorar, a gente vem para a igreja querendo melhorar, não querendo morrer. Só que a gente só muda se a gente morrer e nascer de novo. Enquanto você só quer melhorar, sabe o que você faz? Você não morre. E enquanto você não morre, você só deu uma melhorada. Você está entendendo? O problema é que a verdadeira natureza de um filho de Deus é que ele morreu para a sua velha natureza. E ele nasceu para uma nova. O louco é isso. Você não morre com Cristo para continuar morto, porque ele morreu e ressuscitou. E isso é a coisa mais linda do mundo. Ele morreu e ressuscitou. Está escrito aqui: para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então deixa eu te dar uma boa notícia, que você já está ficando desesperado. Imediatamente depois de morrer, você nasce. Amém? Pronto, aliviou, ficou bom agora, né? Imediatamente depois de morrer, você nasce. E quando você nasce, você já é uma nova criatura. E isso é constrangedor, você aceitar de que essa é a obra de Deus na sua vida. Sabe quando que um pecador é perdoado? Quando ele se arrepende, Jesus perdoa. E agora eu faço o quê? Agora vai e não peques mais. Tá, mas o que é que eu faço? Vá e não peques mais. Aquela mulher pega em adultério. Hoje eu falei tanto dela hoje lá na reunião com os homens. Aquela mulher pega em adultério, ia ser apedrejada, ia ser morta. Os fariseus, testando Jesus, perguntaram: mestre, essa mulher na lei de Moisés diz que deve ser apedrejada, o que é que o senhor diz? E Jesus, depois deles insistirem muito, ele falou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas palavras de Jesus foram tão fortes que, a começar pelos mais velhos, foi indo cada um embora, até que ficou só a mulher e Jesus. E Jesus vira para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele diz para ela, e ela diz para ele: não, Senhor, não ficou um sequer. Ele disse: eu também não te condeno. Eu não te condeno, sabe o que significa? Você está perdoada. Ele não está dizendo que o que ela estava fazendo era bonito. Ele está falando: eu também não te condeno. Ou seja, você merecia condenação, mas eu não te dou. Amém? A lei de Moisés estava bem claro, o que ela fazia era pecado. Era digno, era passível de morte na cultura deles. Ele está dizendo: eu não te condeno. Eu não te condeno significa eu te perdoo. Eu te perdoo significa você está limpa. E agora o que eu faço? Agora você vai e não peca mais. O que ele mandou ela fazer? Não é pegadinha, vai, me ajuda. O que ele mandou ela fazer? Não pecar mais. Agora o louco de não pecar mais, sabe o que é não pecar mais? Não é você fazer alguma coisa, é você deixar de fazer. Está dando nó na sua cabeça agora? Como assim? Não peque mais significa não faça. Mas o que eu preciso fazer? Não faça? Cara, eu quero te encorajar, principalmente aos jovens que estão aqui, e os mais velhos também, os jovens mais velhos, os jovens bem antigos, enfim, todos os jovens que estão aqui. Porque é da natureza de todo cristão que acaba de nascer, principalmente nos primeiros anos, você ficar lutando contra coisas que já morreram, e você ainda ressuscita elas só para brigar com elas um pouco. Posso dar alguns breves testemunhos? No dia que eu nasci de novo, Jesus me fez de mim uma nova criatura. É o que a palavra me assegura, amém? Nova criatura é, repete comigo, nova criatura é, não é que será, é. Você já é uma nova criatura. A minha velha criatura fumava uma maconha lascada. Eu nasci de novo. A nova criatura é uma nova criatura segundo Cristo Jesus. E essa nova criatura não fuma maconha. Mas eu não sabia disso. Então eu ficava dando maconha para a nova criatura, sendo que a nova criatura não queria mais fumar maconha, mas eu não sabia fazer outra coisa. Então eu continuei fazendo o que eu sabia. E eu me lembro que o dia que eu fumei o último baseado da minha vida, eu estava com a Bíblia na mão, a maconha na outra, e eu estava fumando e pensando: é o último que eu tenho, é o último. Até eu comecei a pensar: por que eu estou fumando isso aqui, cara? Por que eu estou fumando isso aqui? É o último, quer saber? É o último. E foi, e nunca mais eu fumei. Agora, eu nunca mais fumei, porque veio um entendimento de que pronto, a nova criatura não fuma mais. Então sabe o que eu precisei fazer para parar de fumar maconha?
Olha aí a receita, anota. Eu simplesmente não fumei mais. Porque deixa eu te falar uma coisa a respeito de maconha. Ela não pula na sua boca. A maconha não é um marimbondo que vem voando e entra na tua boca e você fuma e você não sabe o que acontece. Como é que você... Meu Deus, Jesus, me protege dessa maconha voadora. O cara se esforça muito para fumar, cara. Ele tem que descobrir quem é o traficante que tem, ele tem que arrumar o dinheiro para ir comprar, ele tem que arrumar a hora de ir lá para comprar, ele vai ter que ir comprar, ele vai ter que desviar da polícia depois, ele vai ter que arrumar um papel para enrolar, ele vai ter que arrumar um fósforo, porque se não tiver um fósforo depois, não adianta nada, não adianta comer. Ele vai ter que arrumar um lugar escondido para fumar, ele vai ter que arrumar um colírio. Você já viu o trabalho que dá, cara? É uma trabalheira. E quando Jesus fala, tipo, não peque mais. O que você teve que fazer para ficar limpo? Ele te limpou. O que você tem que fazer para ficar limpo? Não se suja. Não faça. Isso é louco, porque a religião está sempre mandando a gente fazer alguma coisa para ter alguma coisa de Deus. Faça isso para você ter aquilo, faça isso para você ter aquilo. Quando na verdade Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu só preciso assumir essa nova natureza e deixar que ela flua. Às vezes eu vejo uns caras chegando para mim e é muito engraçado. Os garotão vendo a igreja. Ô Rodolfo, amo Jesus, cara. Mas está difícil, cara. Eu falo, está difícil o quê, brother? Está difícil, cara, esse negócio. O cara não quer falar. Eu falo, está difícil o quê? Que negócio? Pô, mulherada, cara. Está difícil, meu. Não consigo parar de pegar mulher. Aí eu olho para o cara e falo, meu irmão. Tem um pastor amigo meu que falou isso para um cara na igreja. Ele falou, tu tem espelho em casa? Porque tu é feio, cara. Tu não é o Leonardo DiCaprio, tu não é o Brad Pitt, tu não é o Neymar, brother. Tu não é o Cristiano Ronaldo. Eu pergunto assim, como assim, mano? Tipo, você anda na rua e as mulheres olham pra você, enlouquece, avança, ataca, rola um ataque de mulher. Tu anda parecendo um mel e as abelhas vindo tudo em cima. É desse jeito, tu não consegue parar de pegar a mulher. Claro que não. O cara se esforça pra caramba para ir atrás. Se esforça, bom trabalho, joga conversinha, cheio de onda. Fala, não consigo. Meu irmão, tu não consegue porque tu não entendeu que tu é uma nova criatura. Isso é coisa da velha. Deixa a nova criatura fluir. Agora, como é que a gente cuida disso novo que acabou de nascer? Paulo está dizendo, ele morreu para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? E esse negócio de não viver mais para si, eu acho que a melhor forma da gente entender nas nossas limitações, o melhor exemplo que eu consigo encontrar é de uma mãe. Por exemplo, veja aqui, tem uma mãe ali, tem algumas... mãe, Sabe, porque assim, uma mãe que verdadeiramente ama o seu filho, quando ele nasce, cara, a parada é o filho. Ela pode ter passado a vida inteira comprando bolsa e sapato. No momento que o filho nasce, agora é para o filho. Agora é para a criança. Ela pode ter sido super vaidosa, vários cuidados. No momento do filho, é o filho. Mas você está engordando, mas a criança precisa se alimentar, e ela se alimenta de mim e ele em primeiro lugar. Sabe o que é que os pais que amam os filhos fazem pelos filhos? Tentam protegê-lo ao máximo. Tentam mantê-los puros, cara. Ainda que o pai fale palavrão, ele não vai querer. Se ele ama o filho, ele não vai falar na frente do filho, para o filho não aprender. Ele quer manter o filho puro. Ainda que o pai seja um cachaceiro que gosta de ir para o bar, ele não vai levar o bebezinho para o bar, porque ele sabe que aquele ambiente não faz bem, ele quer proteger. Isso, quando você protege isso que acabou de nascer, você agora não está vivendo mais só para si. Não significa que você não tem vida, entenda, você tem muito mais vida ainda. Porque você se alegra na vida do outro, amém? Tem algo novo dentro de você que acabou de nascer e que precisa de toda a proteção. Porque você ainda não sabe lidar com aquilo. Nenhum pai de primeira viagem nasceu sabendo ser pai, cara.
Isso vai um recado para os jovens aqui. Meu pai faz isso comigo. Cara, você precisa dar um desconto. Junto com você nasceu o pai. Ele era um cara até que você nasceu. E aí nasceu o filho e nasceu o pai naquela hora. Então ele está aprendendo a ser pai com você também, né? Isso é meio cruel, porque eu sou filho mais velho. O filho mais novo, ele pega tudo de lambuja, cara. O mais novo se dá tão bem. O mais novo pega tudo mais descomplicado. O mais velho apanha mais. O mais velho... Enfim. Mas quando a gente percebe que algo novo acabou de nascer, a gente dá um cuidado para aquilo. A gente se dá por aquilo. E deixa eu te falar, o que nasceu em você carrega a natureza de Cristo. Existe algo dentro de nós quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, que tem vontade, que se alimenta de algo diferente. E você precisa sempre aprender que tipo de alimento dá. Quem já teve aquele tipo de experiência, aceitou Jesus e quis continuar indo, por exemplo, por mesmos lugares? Aí você chega lá e você fica lá tentando curtir, você fala, cara, isso aqui tá uma droga, mas eu vou fingir que estou gostando. Até que você começa a falar, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui para mim. E você fala, meu Deus, não tá legal, cara. Eu sou um pecador miserável, eu sabia que não tinha jeito. Não, que isso daí é simplesmente você se tocando que a nova criatura não gosta da mesma coisa que a velha. Você está tentando levar a nova para curtir as paradas da velha. E não bate uma coisa com a outra. Você fala, o que está acontecendo comigo? Eu estou estranho. Claro que você está estranho. O Espírito Santo está dentro de você. Você não conhecia ele antes, agora você conhece. Agora ele está fazendo novas todas as coisas. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fiquei tão apaixonado por ele, que todo lugar que eu ia, e eram os lugares que eu costumava ir, eu me sentia simplesmente muito incomodado, porque eu falava, cara, não, isso aqui não. E eu não conseguia me divertir direito, eu estava indo lá feito um bobo. Aí eu ia para a casa das irmãzinhas que me evangelizaram, e lá eu ficava à vontade, eu falava... Era como se você levasse a sua nova criatura para um lugar onde ela se sente bem. A gente ficava falando de Deus e comendo a madrugada inteira, comendo e falando de Jesus. Eita, cretada que gosta de comer. Era comendo, falando de Deus, e lendo Bíblia, e comendo e falando. E era tão gostoso aqueles ambientes que, sabe, você começa a ser atraído, você começa a fazer as contas, fala, cara, eu não estou me sentindo bem aqui, eu estou me sentindo melhor ali. Então você começa a simplesmente a aprender como a nova criatura flui. E é engraçado porque tem certas coisas que a gente acha que é o diabo. Por exemplo, quem pega a Bíblia para ler e tem sono, confessa, em nome de Jesus. Você consegue ler um monte de coisa. Passa o dia inteiro no Facebook lá, vendo besteira. Aí pega para ler a Bíblia e... Rapaz, que sono que deu esse negócio. É o diabo, tá vendo? Não consigo nem ler a Bíblia. Você já imaginou você entrar em contato com uma atmosfera de tanta paz que até sono você tem? Você já imaginou, cara? Eu vi meu pastor falando isso uma vez, eu falei, pô, gostei dessa, cara. Porque não tem coisa mais gostosa do que o sono do justo, cara, do que você dormir bem. Você tem problema para dormir, cara? Leia a Bíblia antes de dormir, vai dar um sono, você dorme. Agora, quando acordar, leia de novo, leia ela acordada para você aprender alguma coisa. Mas entenda que a nova criatura gosta tanto da palavra de Deus, que ela ativa o seu dia e ela te bota para dormir. Eu gosto de ler a Bíblia quando eu acordo, porque aí aquilo que eu li vai ficar o dia inteiro ecoando dentro de mim. Eu vou ficar pensando, vou ficar fritando naquelas coisas. Meu Deus, isso. Aí você compartilha com alguém, daqui a pouco Jesus entra na boca daquela pessoa e começa a falar com você. E aí você fala, meu Deus do céu, você começa a ver Deus em tudo, você vai ficando doido. Aí você não vê a hora de ler de novo. Fica doido atrás dela. Aí você vai dar uma... Cara, as coisas de Deus são muito gostosas. Você é obrigado a ouvir música de crente, cara. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu botar outro ponto de vista. Aonde você quer chegar? Eu vim do céu, quero voltar para o céu, amém? Eu vim do Pai, eu quero voltar para o Pai, amém? Eu quero canções que me levem para onde eu quero ir. Então é uma opção, não é simplesmente pode, não pode. É a respeito de, cara, eu quero escolher o melhor.
A minha nova criatura, ela gosta das coisas do céu. Me desculpa, essa é a minha. Não vou jogar uma medida para você, mas a minha é assim, ela gosta dessas coisas. Então, eu vou escolher. Você vai acabar aprendendo como é que a nova criatura flui. Agora, o que eu preciso saber, queridos, é que a gente está sempre tentando fazer do nosso jeito e dar um jeito. E, na boa, sem Jesus você não faz nada. Sem Jesus você não faz nada. Há um lugar na presença de Deus, onde tudo que eu preciso está ali, tudo flui dali. Eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo perdoar, é porque você está longe de Deus, entra perto dele para você ver. Eu perdoo. É ou não é? Isso acontece ou não acontece? Porque na presença de Deus é amor. Você entra na presença dele, você acha que está acontecendo o que ali? Ele está gerando ódio pelos seus inimigos. Não, Jesus falou, amem os seus inimigos. Orem abençoe aqueles que maldizem vocês. Você fala, cara, isso é impossível. A distância realmente é. Chega perto dele para tu ver. Chega perto dele que você vai ver essas coisas fluindo de dentro de você. Então você vai entendendo que a nova criatura, ela quer estar perto de Deus, cara, o tempo inteiro. Ela quer estar em contato, quer estar conectada. Ela quer ter vida com Ele. Não se trata de simplesmente você fazer a obra na hora que estava marcado para fazer. É você viver conectado com Ele e a obra vai acontecer na hora que ela acontecer, porque você vai estar conectado em todo o tempo. Eu não sei, eu não quero complicar a cabeça de vocês, mas eu quero dizer que talvez seja mais simples do que você imagina. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu me tornei uma nova criatura. E eu demorei para entender isso. Sabe, eu mostrei meus CDs aqui para vocês, e eu acho engraçado esse último. Eu tenho um testemunho a respeito desse último CD. Ele é o CD mais diferente que eu já gravei na minha vida. E ele é o CD mais a minha cara da minha vida. Você consegue entender um negócio desse? Ele é o mais diferente de todos os outros, mas ele é o mais a minha cara da minha vida inteira. É aquele que eu pego para ouvir de vez em quando, porque eu falo, cara, ficou tão confortável. Sabe assim, mãe que já teve 5 filhos, o primeiro filho é uma dor danada, não sei o que, o quinto já é um espirro, sai o menino. Sabe quando o negócio tá fácil, que descomplicou? Eu vi uma propaganda uma vez nos Estados Unidos que eu achei muito massa. Tipo assim, era a mãe de primeira viagem, com a chupeta do bebê. Ela não pega a chupeta, ela pega a chupeta, leva, ferve na água, não sei o que, desinfeta, passa produto e bota na boca do nenê. Aí, mãe do segundo filho, a chupeta cai no chão, ela pega a chupeta, chupa, enfia na boca do menino de novo. Tipo, ela limpa na própria boca. Tipo, toma aí. Esse CD, ele saiu meio assim. Ele aconteceu. A gente começou a gravar, ele foi acontecendo. Não teve muita onda de ficar testando várias guitarras. Não, eu gravei com a mesma guitarra, da primeira até a última música, sem trocar corda. Para músico sabe o que eu estou falando, cara. Você não faz um negócio desse. Eu fiz. Não precisava, achei o som que eu queria, era esse som que eu quero, para que eu vou ficar inventando? Não usei um pedal. Foi um cabo no amplificador e foi. As músicas saíram, a gente achou o som da bateria, vamos, é isso, está simples. A maioria das canções que Deus deu durante ministrações, eram espontâneos que viraram canções, saiu fácil. Foi o primeiro CD que a gente não usou produtor, cara, a gente mesmo fez, vamos fazer, ficou o melhor de todos. A gente fala, então eu não quero dizer que a gente seja o melhor de produtores, mas eu quero dizer que simplesmente ficou a minha cara, cara, o negócio ficou, era isso que eu queria. E eu perguntei para Deus, por que isso? E Deus me respondeu, cara. Ele falou, todos os outros trabalhos eu estava ainda tentando parecer o que eu era. E nesse, finalmente, eu entendi que eu sou uma coisa nova. Então ele ficou diferente de todos, mas ficou mais a minha cara de todos. Ficou confortável, vestiu bem. Você está entendendo? A gente precisa aprender a andar nessa nova natureza, querido. Porque ela é real. Se você já entregou a sua vida para Cristo, você já é uma nova criatura. O que era velho já passou. O problema é que os hábitos, às vezes a gente demora para largar. E deixa eu te falar, você já percebeu que quando você peca depois de Cristo, você sente uma dor danada no teu coração? Você não consegue mais pecar em paz. Já descobriu isso? Você não consegue mais pecar em paz. Antes você pecava em paz. Você achava que você tinha paz. Você não tinha paz, mas você achava que você estava em paz. A consciência não doía. Depois de Cristo, você peca. Cara, meu Deus, o que é que eu fiz? É o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo dizendo, cara, você é uma nova criatura porque você está tratando a coisa nova como uma coisa velha. Sabe, isso é tão prova.
que você vai conhecer inúmeros ministros que tiveram um passado desgraçado. E eu acho que esse termo é bem apropriado, desgraçado, sem graça de Deus. E que se você fosse basear quem eles são hoje pelo que eles eram, talvez você nunca parasse para ouvir. Isso é um milagre. Eu não me lembro de uma outra banda que tenha falado mais palavrão no microfone do que eu tocava. E Deus me coloca para pregar a palavra e você para ouvir. Isso só pode ser uma nova criatura. Quantos gostariam de ouvir uma pregação de Maria Madalena? Eu gostaria, meu. Você não gostaria, pelo amor de Deus. Imagina a Maria Madalena que andou com Jesus, você não gostaria de ver uma pregação dela. Mas ela era prostituta. Era. Depois de Cristo ela não era mais. Ela era uma nova criatura. O meu pastor era traficante, cara. E o irmão dele era traficante. E o outro irmão era o usuário. A igreja que eu congrego nasceu de uma casa de recuperação que o interno número 1 foi um dos meus pastores. Os outros cuidando dele, do irmão mais novo. E hoje o cara é um pastor de pastores. Não é baseado na velha criatura, é baseado na nova. Eu conheci um pastor de Barcelona. Ele é natural de Brasília, mesma cidade que eu. Quando ele soube, pensa num cara todo arrumadinho, cara, bonitinho, todo arrumadinho, raiz assembleiana, sabe aqueles crentes que falam bonito, aleluia, me tratando uma honra do mundo, cara querido, meu. Quando eu falei para ele que era de Brasília, ele falou, também sou de Brasília. Eu falei, é mesmo? Ele mas eu não gosto muito de lá. Eu falei, por quê? Por causa do meu passado. Eu fiquei pensando, qual é o passado desse cara? Ele deve ter apertado a campainha do vizinho e saiu correndo. Testemunho do cara. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele falou, o meu passado. Eu pensei, meu irmão, qual é o teu passado? Me conta aí. Ele, Eu fiquei pensando que era uma coisa extremamente boba, né? Ele, não, eu mexia com assalto a banco. Eu falei, cara, eu não consegui imaginar aquele cara assaltando um banco. Eu mexia com assalto a banco, com tráfico de armas, com essas coisas. Eu falei, cara, eu fiquei até com medo, cara. Mas você vê como Deus transforma. Ele transforma de verdade. Agora, não é que Ele melhorou a gente. O que a gente era morreu. E você precisa aceitar que há uma nova criatura dentro de você que tem sede de Deus, cara. Tem sede de Deus. Por isso, dê Deus para essa nova criatura beber, porque senão ela fica sedenta. Dê Bíblia para essa nova criatura comer, porque ela se alimenta disso. Você vai descobrir a papinha. É tipo o seu Tamagotchi. Quem é da época do Tamagotchi? Você tinha que alimentar o tempo todo, senão morre. Cara, você tem que dar comida para essa nova criatura. Eu sei, hoje em dia o Tamagotchi é o Facebook. Você tem que alimentar ele, senão ele te mata. A nova criatura come palavra de Deus, tem sede de Deus, ama estar na presença dEle. A nova criatura se alegra com a justiça. Você vai aprender isso na prática. Amém? Não é uma coisa que você vai aprender para um dia ser uma nova criatura. Não, Ele te faz uma nova criatura, porque se fosse esperar você aprender, você não ia virar nunca. Então Ele te mata, te faz nascer de novo. Sabe como é que Ele te mata? Ele morreu por você, cara. É assim que Jesus nos mata, Ele nos mata de amor. O amor dele nos constrange. Sabe como é que Ele me matou? Ele morreu por mim. Logo, se um morreu por mim, eu morri junto com Ele. Isso é para você entender. Deus quer me matar? Não, Ele já te matou nele. Para que você possa viver nele. Para que você entenda que foi esse o jeito que Ele usou.